capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Versículo 31. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Você achou? Diz amém. Está escrito assim: Deus olhou para todas as coisas que havia feito, e tudo era tão bom, tudo era ótimo. Foi-se tarde, foi-se manhã, sexto dia. Vira a folha da sua Bíblia agora e vai no capítulo 2, a partir do versículo 1. O céu e a terra foram assim concluídos até os últimos detalhes. Quando chegou o sétimo dia, Deus havia terminado sua obra. No sétimo dia, ele descansou de toda a sua obra. Deus abençoou o sétimo dia, fazendo dele um dia santificado, porque foi o dia em que ele descansou de sua obra, de toda a criação que ele havia feito. Essa é a história de como tudo começou, do céu, da terra, quando foram criados. Versículo 5: Quando o Eterno fez o céu e a terra, antes mesmo que nascessem plantas ou arbustos, o Eterno ainda não havia feito chover sobre a terra, e não havia ninguém para cultivar o solo. Toda a terra se irrigava por fontes subterrâneas. O Eterno formou o homem, e a partir do pó da terra soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ter vida, tornou-se um ser vivente. Agora no versículo 20, eu queria que você acompanhasse aí. E o Eterno disse: Não é bom que um homem fique sozinho, farei alguém que o ajude e faça companhia a ele. Então o Eterno formou do pó da terra todos os animais do campo e todos os pássaros dos céus, e levou-os ao homem para ver que nome ele daria a cada um. Eles seriam chamados pelo nome escolhido pelo homem, qualquer que fosse. E o homem deu nome ao gado, aos pássaros dos céus e aos animais selvagens, mas não encontrou nenhum ser vivo que pudesse ser sua companhia. O Eterno fez que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, tirou uma das costelas dele e a preencheu o lugar com carne. E o Eterno usou a costela que havia tirado do homem para formar a mulher. Então apresentou-a ao homem, e o homem disse: Até que enfim, osso do meu osso, carne da minha carne. Seu nome será mulher, pois foi feita do homem. Portanto, o homem deve deixar pai e mãe e unir-se-á a sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Pai, essa é a tua palavra, e eu peço que, em graça, o Senhor revele para nós aquilo que o Senhor tem como porção separada nessa manhã para os seus filhos, que possamos ser alimentados por ela, e que a nossa vida, que a nossa história possa ser mudada pelo poder que há na tua palavra, pelo poder que há no teu nome. Nós oramos assim em nome de Jesus, amém. Esse texto é o texto que revela o início de tudo na Bíblia. Ali, quando Deus criou todas as coisas, o texto diz que, diante de toda a criação de Deus, num determinado momento, diante de tudo que Ele fez, que era belo, que era perfeito, que era pleno, num determinado momento havia uma coisa que não estava
boa. Diante de tudo que ele criou, algo não era perfeito, não era bom. Somente uma coisa não era boa em toda a criação de Deus, que foi o texto que eu acabei de ler, quando depois de ter criado tudo, Deus criou os animais, Deus criou o homem, e Adão, ele estava governando sobre o Éden, e Deus olhou para ele, olhou para os animais, e cada animal, ele tinha da sua mesma espécie, um ser semelhante a ele, e o homem não, o homem estava sozinho, e Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Isso quer dizer que a solidão nunca será boa. Foi Deus que disse isso. Na criação, a solidão não é algo bom. Eu não estou falando de solitude. Solitude é o desejo, é o arbítrio, é a escolha do homem por um determinado momento estar só. Isso é solitude. Solidão é o ato de estar sozinho, mesmo tendo Deus como companhia principal, porque todo fim de tarde Deus ia lá e falava: e aí, colocou o nome em quais animais hoje? Não é bom que esteja só. Deus criou a mulher. Se você ver no capítulo 1, Deus criou o firmamento e os luminares. Isso quer dizer que no capítulo 1 de Gênesis, em essência, tudo que Deus criou estava diretamente ligado ao tempo, porque o tempo, as estações estão diretamente ligadas aos firmamentos, ao sol, à lua, às estrelas, tudo está diretamente ligado. Por isso, no capítulo 1, a essência está no tempo, no cronos, que Deus criou. No capítulo 2, Deus, ele colocou os dois principais dentro do Éden, num lugar. Isso quer dizer que o capítulo 2 do livro de Gênesis está pautado num espaço geográfico criado por Deus. No capítulo 1, tempo. No capítulo 2, espaço. E essas duas esferas de tempo, de espaço, elas estão diretamente ligadas. Na minha e na sua vida, tudo está diretamente conectado, ligado ao tempo e ao espaço. A minha casa, a minha família, a sua casa e a sua família estão diretamente conectados e ligados ao tempo e ao espaço. Deus criou o homem e colocou lá na terra, e deu a ele a missão de governar a sua casa. E já lá no Éden, a primeira família fracassou. Houve a queda, e depois da queda eles foram sentenciados em sair do Éden, porque eles escolheram sair do Éden. O tempo, nós não conseguimos dominar. Ninguém jamais dominou o tempo. O tempo jamais será dominado. O tempo, ele deve e pode ser administrado, mas nunca dominado. O espaço, ele é escolhido por nós. Onde eu desejo estar, onde eu desejo ficar. O espaço eu escolho. Por isso, quando Adão e Eva no Éden, se puder desligar até esse ar aqui, o pessoal acho que está morrendo de frio também, né? Quem está com frio aí, levanta a mão aí. Desliga tudo, gente. Deixa queimar. Desliga esse aqui também, ó. Esse aqui. Eu prefiro calor do que frio, meu Deus. Por isso, no Éden, Adão e Eva, eles escolheram não permanecer lá, na esfera de lugar, de espaço. Eles decidiram, porque o espaço a gente decide. Eles decidiram sair, e por isso pecaram, e por isso saíram do Éden. E essa primeira família, ela fracassou. O texto diz, em Gênesis a seguir, que Adão e Eva tiveram 2 filhos, e os filhos, eles tiveram desavenças, e um filho matou o outro. Eles fracassaram. Na Bíblia, ela faz menção a muitas famílias que deram certo, e também muitas famílias que deram errado. A família de Abraão, o patriarca, o pai da fé, o amigo de Deus, aquele homem que saiu de Ur dos Caldeus com uma palavra de Deus que disse para ele: sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei.
Deus havia feito uma promessa para ele, que do ventre da mulher dele sairia uma grande nação, tão grande como a areia do mar e como as estrelas do céu. Deus havia deliberado essa promessa, e depois de muitos anos terem passado e a promessa não ter acontecido, eles resolveram se precipitar, não respeitaram o espaço de tempo que Deus havia deliberado a promessa. Deus não disse quando, Deus disse, irei fazer, e quando Deus promete, Ele está disposto já a cumprir todas as coisas, e por isso, não respeitando, se precipitaram, e ao se precipitar, o texto diz que Abraão, ele teve relações sexuais com a escrava Agar, e dessa relação eles tiveram um filho chamado Ismael, e através dessa relação houve desavença entre a esposa de Abraão, Sara, e Agar, e por isso, até os dias de hoje, vivemos conflitos por causa de uma decisão de Abraão. Os descendentes de Ismael são os árabes, que hoje têm desavenças terríveis com os israelitas, tudo por causa de uma decisão. A gente vê na Bíblia a família do profeta Eli, os dois filhos do profeta Eli, que era um juiz da nação de Israel. Ele tinha dois filhos chamados Ofni e Finés, e esses dois meninos não receberam a criação devida dos seus pais, por isso, ao crescerem, profanaram o templo do Senhor. E eu entendo com isso que quando nós terceirizamos a função de criar os nossos filhos, em algum momento isso vai dar problema. Outro dia, na classe de psicologia, foi falada uma frase muito interessante: quem não cria ou quem não educa os seus filhos, vai ter que criar os seus netos. Quem disciplina os seus filhos, vai paparicar os netos. Mas quem paparica os filhos, vai ter que criar os netos. E assim, nos dias de hoje, vemos pessoas que negligenciam a missão dada por Deus de cuidar dos filhos. Por isso, ao invés de disciplinar, acabam renunciando a isso e paparicando os seus filhos. Isso não quer dizer que não se tenha que paparicar os filhos. Sim, mas tem que ensinar os filhos. Porque uma vez que não se faz isso, certamente os filhos que são criados para alçar voos maiores, eles não vão dar certo, e fatalmente nós teremos que criar os filhos, os netos. E você vê aí na vida de um monte de gente isso ser uma realidade. A Bíblia fala sobre a história de Davi, que foi um homem que tinha um coração voltado para Deus, mas que teve muita dificuldade nas suas relações matrimoniais e nas suas relações com os seus filhos, porque Davi, ele não soube respeitar o espaço-tempo concernente ao seu passado, a um passado que não foi digerido, que não foi construído de uma forma correta, e por isso, ao crescer, criou-se traumas, mas também não foi revisto e ressignificado. Todo mundo tem uma história. Você que está aqui, está me vendo e me ouvindo, você tem uma história. O problema é quando essa história, ela interfere na nossa relação com os nossos filhos. O problema é quando essa história, ela interfere na relação com a nossa família. Essa semana eu almocei com uma pessoa que não é dessa igreja, um empresário, alguém bem sucedido, alguém que o seu problema não é dinheiro. Talvez o meu e o seu sejam dinheiro, mas o dele não era, uma pessoa muito bem resolvida. E ao estar almoçando com essa pessoa, ele me disse o seguinte: estou me separando. Depois de muitos anos de casado, uma pessoa que cresceu financeiramente, que não tinha nada, sabe, uma pessoa que saiu de casa cedo, e que tudo que construiu através daquilo que Deus deu, porque foi Deus que deu para ele. E aí, ao estar se separando, ele disse para mim: sabe, as coisas não estão dando muito certo. E aí a gente almoçando e aquela conversa amistosa produzindo, caminhando, evoluindo, e em algum momento ele se abriu realmente. E eu perguntei para ele: do seu ponto de vista, o que deu errado? Ele parou e pensou, e ele me disse o seguinte: eu não tive nada na minha vida.
Eu vim de uma família pobre, ele falando. E Deus me abençoou. Deus abençoou a obra das minhas mãos, e tudo que eu fiz começou a dar muito certo. E eu não tenho dúvida, ele dizendo que tudo que deu certo que eu fiz foi a mão de Deus que estava comigo. E aí ele começou a revelar o âmago da alma dele quando ele disse o seguinte: eu comecei a ganhar dinheiro, eu comecei a prosperar financeiramente, e isso foi muito bom. Eu não me desviei dos caminhos do Senhor, ele disse, mas o problema foi que eu comecei a empreender mais tempo do que se deveria no meu trabalho, porque esse negócio de ganhar dinheiro é muito bom, só que chegou um momento que eu não soube dosar, e eu deixei de dar atenção, eu deixei de me preocupar com o fator tempo na minha relação familiar, eu deixei de investir na minha casa, e eu deixei de investir nos meus filhos. Sabe quando você passa muito tempo no seu trabalho e a esposa manda mensagem para você, dizendo que você não vai vir para casa? Sabe quando aos finais de semana você, tendo dinheiro, poderia ir para qualquer lugar do mundo, mas você escolhe estar no trabalho porque você está num ciclo vicioso, querendo ganhar e ganhar e ganhar e ganhar? E aí ele disse para mim, chega um momento na nossa vida, na minha vida, que o dinheiro já não faz mais muita diferença, porque você já tem bastante, que os imóveis, eles também não, porque eles começam a se multiplicar, são muitos, mas o desejo de se ganhar e de se ter e de se conquistar, ele não acaba. E eu falei, e aí, como é que estão as coisas na sua casa? Ele disse, eu e a minha esposa resolvemos morar na mesma casa, mas estamos separados. Não respeitou o espaço-tempo, não respeitou a estrutura do tempo, porque demasiadamente empreendeu tempo demais naquilo que não deveria ser empreendido, no trabalho. Com isso, é mais um casamento que virou estatística, é mais um casamento que não deu certo. E essa semana na faculdade, eu estava tendo aula com uma doutora, ela é especialista em casal e família, ela tem 25 anos de clínica, 25 anos atendendo casais, são 25 anos da sua profissão, ela não é cristã, são 25 anos da sua profissão, ela é doutora, ela é formada, ela tem doutorado nisso, atendendo famílias. E ela disse o seguinte: em 25 anos de clínica, passaram muitos casais pela minha mão, passaram muitas famílias pelo meu consultório, e eu posso dizer aqui, sem medo de errar, de que nesses 25 anos, se 10 famílias que me procuraram, estiveram no meu consultório, se 10 famílias, ao olhar, eu vi que eles se amavam, eram muito. E ela frisou dizendo, se amavam mutuamente, porque o ser humano, ele tem a capacidade de amar. O problema é que a gente, antes de amar ao outro, a gente ama a si. E Jesus, ele disse, quando um jovem perguntou para ele, qual o mandamento era mais importante, e ele disse que o segundo era tão importante quanto o primeiro, que era amar o seu próximo como. Isso quer dizer que eu preciso amar a minha esposa como eu me amo, porque se eu não amar a minha esposa como eu me amo, eu serei egoísta. Em algum momento eu vou escolher aquilo que é propriamente para mim. E ela disse, em 25 anos não passou 10 casais que se amavam. A grande maioria, ela dizendo ainda, são pessoas que estão juntas, mas o casamento já acabou. E aí você pergunta para a esposa, o que você pensa do futuro? Ela diz o seguinte, as crianças estão pequenas, eu vou esperar eles crescerem para me separar, para sair de casa. Você pergunta para o marido e ele diz, vou arrumar outra, pelo menos essa já sei os defeitos. E aí não se vive um casamento feliz, e se tem a ideia de que felicidade num casamento é uma utopia, porque utopia é algo que não existe, mas casamento feliz existe, e ele só é possível com a ajuda de Deus.
quando esse casamento ele é construído em Deus. Porque a Bíblia fala que foi Deus que criou o homem e criou a primeira instituição. A primeira instituição criada por Deus foi a família. Por que Deus criou a família? Porque sem família não era bom. Ele olhou só o homem e falou: não está bom, tem que ter família. E ele criou a família para que desse certo, para que eles vivessem plenamente. Mas houve a queda, e por causa da queda, por causa do pecado, o homem ele se perdeu. Essa semana eu estava na célula e uma pessoa fez uma pergunta muito interessante. Ele disse o seguinte: por que Deus não acaba com o sofrimento humano? Por que Deus não resolve esses problemas? Por que Deus não acaba com a maldade? Porque a maldade está dentro de cada um de nós. Porque quando houve a queda no Éden, quando Adão ele negligenciou o espaço de tempo, porque Deus havia, se você ler no capítulo 2, no capítulo 3, Deus vai falar para ele o seguinte, quando colocam eles no jardim, que não deveria comer do fruto. Só que Deus não falou para Eva, Deus falou para Adão. E Adão deveria estar próximo da sua esposa e não permitir que isso acontecesse. Só que ele fracassou. O papel de sacerdócio, de cabeça instituído do lar, é do marido. Por isso que Efésios fala que a mulher ela é auxiliadora. Ela está ao lado dele, não como muitos dizem aí, atrás de um grande homem, não, é ao lado do marido. A mulher ela foi comissionada para dar suporte a ele. E Paulo ele fala que o papel da mulher é ser submissa aos vossos maridos. E essa palavra é uma palavra que às vezes é soada de uma forma deturpada. Só que eu vejo com muitos bons olhos e com uma forma muito simples de ser submissa. E o papel do homem é um papel muito complexo, sabe, Dinho? Porque o papel do homem é amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, ao ponto de se entregar por ela. Eu pergunto para você, a igreja que Cristo amou, ela merecia que Cristo fizesse isso? Merecia? Isso quer dizer que nessa condição de amor eu tenho que fazer e amar a minha esposa, mesmo que ela não mereça, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias. E aí eu me pego pensando em alguns fatores. Eu queria que você abrisse no Salmo 127, que determinam na minha e na sua vida um matrimônio feliz. O Salmo 127 é um salmo davídico, foi Davi que escreveu. E alguns estudos dizem que Davi escreveu esse salmo para seu filho Salomão, que foi o seu filho mais sábio e que assumiu o seu trono. Esse salmo, o 27 e o 28, são dois salmos familiares. São salmos que fazem menção à família na Bíblia. E eu queria desse salmo tirar algumas observações interessantes para mim e para você. Talvez a sua tradução seja diferente da minha, mas diz assim: se o Eterno não construir a casa, a obra dos construtores não passará de frágeis cabanas. Se o Eterno não guardar a cidade, o vigia noturno não servirá para nada, e inútil será levantar cedo e dormir tarde. Eu vou ler na tradução NVI, coloca aí por favor, versículo 1, Salmo 27. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dorme.
Davi, quando fala desse salmo, ele diz o seguinte: se não for o Senhor que vai edificar a casa, não adianta de nada. Isso quer dizer que ele tem que edificar a casa. Mas quando Davi disse isso, ele não disse que Deus tem que fazer tudo. Porque tem gente que é crente e acha que Deus vai cuidar do casamento e fala o seguinte: olha, Senhor, toma o meu casamento nas tuas mãos. Ele cruza os braços e ele fala assim: Deus sabe de tudo, Ele está cuidando de tudo. Não. Aqui é preciso que haja uma coerência. Porque quantos aqui confiam em Deus? Levanta a mão quem confia em Deus. Você confia em Deus, mas quando você vai para o Rio de Janeiro e pega seu carro, Lucas, você, mesmo confiando em Deus, você bota o cinto de segurança. Mas eu confio em Deus, mas você bota o cinto. Você entra na sua casa lá no Novo Portinho, Zé, dorme pouco, né? Tudo bem, mas você entra lá na sua casa, você confia em Deus, você ora, mas você vai lá e tranca a porta, mesmo confiando em Deus. Isso quer dizer que o salmista fala que a gente confia em Deus e Ele tem que edificar a casa, mas nós temos que fazer a nossa parte. Porque se você não fizer a sua parte, não adianta você confiar em Deus, porque algumas coisas estão concernentes a Ele e outras coisas estão concernentes a nós. O salmista, ele diz que o Senhor, Ele dá aos seus enquanto eles descansam, mas isso não quer dizer que você tem que ficar encostado de braços cruzados esperando Deus abençoar a sua vida, porque não é assim que acontece. É preciso que você trabalhe e você desenvolva as coisas, você saiba administrar. Esse empresário ainda disse para mim o seguinte: eu não sei o que Deus viu em mim, porque eu prosperei e eu sei que existem muitas pessoas mais inteligentes do que eu, que tiveram mais oportunidades do que eu e não conseguiram chegar onde eu cheguei, ele disse. Foi nessa hora que eu entrei e eu disse para ele o seguinte: meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Conheço você há algum tempo, e eu posso atestar que tudo que você fez, você fez porque Deus abençoou a sua vida. Então, é muito dura e difícil essa decisão sua, de ter se separado. E eu disse para ele: Deus odeia o divórcio. A Bíblia fala isso, mas o fato é que as pessoas se separam, Fábio, mesmo Deus odiando o divórcio. E eu disse para ele: Deus odeia o divórcio, mas como pastor eu digo, e lamento muito por isso, mas eu digo que você vai conseguir viver sem a sua esposa, porque muitas pessoas que se separaram antes de você conseguiram viver sem os seus cônjuges. Eu disse para ele mais, que Deus livre os seus filhos de todo mal, mas se a ordem natural da vida for interrompida, que é os pais, os filhos enterrarem os pais, e em algum momento você perder um dos seus filhos e tiver que enterrar os seus filhos, vai ser terrível para você, eu disse para ele, mas você vai conseguir sobreviver e viver sem os seus filhos, mesmo com muita dor. Mas eu disse para ele: eu conheço você e sei que tudo que você tem, tudo que você fez e tem porque o Senhor sempre esteve na sua vida. Você pode estar separado, você pode estar sem filhos, você pode estar sem amigos, você pode estar sem família, mas sem Deus você não sobrevive, eu falei para ele. Porque sem Deus ninguém consegue viver. Sem a presença do Senhor sendo o centro de todas as coisas, ninguém consegue. Porque Deus, Ele precisa ser o centro. Quando Ele é o centro, todas as coisas elas convergem numa direção harmônica. O nosso trabalho, como nesse salmista ele disse, né, que o Senhor dá aos dele enquanto descansam. O nosso trabalho é trabalhar, é fazer, é empreender no perímetro. O que é perímetro? É o que está em volta, né? Porque Cristo, Deus é o centro. Então, no perímetro eu trabalho, quando Ele é o centro. Agora, quando eu sou o centro, todas as coisas elas convergem em mim. E aí, tudo entra em órbita e começa a se chocar. Porque eu sou o centro. Porque quando eu sou o centro, eu busco os meus interesses, as minhas vontades, os meus desejos. Por isso, sem Cristo, sem Deus, eu não consigo sobreviver.
Foi Davi que escreveu isso. E me chama muita atenção quando ele escreve isso para Salomão. E ele fala sobre família, sabe por quê? Porque Davi, eu gosto muito de Davi. Um dia minha esposa perguntou para mim: por que você prega tanto sobre Davi? Você vê que eu estou muito tempo sem pregar sobre Davi, porque isso entrou no meu coração. Eu falei: meu Deus, eu gosto muito de Davi. Mas se você observar, a gente pode aprender muito com ele, porque ele teve uma péssima relação com seu pai. Davi foi rejeitado. Davi nunca devolveu para o pai essa rejeição através de malcriações, através de não exercer o seu papel enquanto filho. Pelo contrário, ele foi um filho obediente. Davi, ele teve a capacidade de cumprir tudo aquilo que era o papel de um filho. Sabe por quê? Porque Deus era o centro da vida dele. Deus estava no centro da vida dele, mesmo ele tendo feridas terríveis na sua alma, sendo rejeitado pelo pai, não tendo mãe. Quem é a mãe de Davi? Você conhece a mãe de Davi? Alguém conhece o nome da mãe dele? Alguém sabe quem foi essa mulher que, nos momentos de conflito, quando o pai recebeu a visita de um profeta, essa mulher não teve nem a capacidade de mandar chamar ele, não teve. Essa mulher, chamada mãe, que faz o meio campo, que você conhece bem, que quando o homem, o marido, o pai, ele exerce o papel mais de durão, e aí o filho cresce um pouquinho, pede alguma coisa, o pai diz que não, e aí o filho vai pedir para quem? Para a mãe. E aí ele insiste e fala lá com a mamãe, porque a mamãe tem um coração mole, e aí mamãe vai lá e papai e pede para papai. Não é assim, gente? A mãe, ela faz o meio campo ali. Não houve isso na história de Davi. O que houve aqui foi uma desabilidade dele e do pai de ter uma relação de diálogo. Só que ele cresceu e ele sobreviveu a isso. E isso não atrapalhou o propósito de Deus na vida dele, o chamado dele. Porque tem coisas na sua vida, você que está aqui me vendo e ouvindo, você é um líder de célula, você é um líder de ministério, você tem um chamado de Deus, Deus está no centro da sua vida, mas você tem feridas na sua alma, por coisas que aconteceram na sua infância, por coisas que aconteceram na sua adolescência, e você acha que isso não vai interferir nas suas relações? Você acha que isso não vai interferir no seu casamento? Você acha que isso não vai interferir na vida com seus filhos? Claro que vai, mesmo Deus sendo o centro, porque Deus era o centro da vida de Davi. Só que ele, quando casou com a primeira mulher, Mical, ele não conseguiu lidar muito bem com a relação, sabe por quê? Porque ele não tinha referencial. E não é só porque não tinha referencial, é porque o passado dele era um fantasma. E quando o nosso passado é um fantasma, ele sempre vem nos assombrar. Quando ele olhava para Mical, provavelmente ele olhava para a referência que ele tinha de mãe, ele olhava para a referência que ele tinha de relação entre o marido e a esposa. Então Mical satisfazia as necessidades físicas de Davi, só que Davi não satisfazia as necessidades emocionais de Mical. Davi, ele casou com 7 esposas, e ele teve filhos com essas 7 mulheres, e muitas dessas mulheres tiveram uma relação conturbada com ele, até que um filho de Davi, chamado Absalão, resolveu vingar a morte da sua irmã, a sua meia-irmã Tamar. Um dos filhos de Davi violentou a irmã. Você pensa num negócio incabível, um incesto dentro da família. Davi, quando o filho fez isso, Davi poderia ter ido lá e ter corrigido. É fácil para eu falar isso aqui, porque eu não vivi a história de Davi. Mas só Davi sabia o que estava passando pela cabeça dele quando ele precisou corrigir o filho dele. Sabe por quê? Porque a relação dele com Jessé era uma relação traumática. Então quando Aminon violentou Tamar, o fantasma do passado veio. E aí sabe o que aconteceu com Davi? Davi bloqueou, cara. Davi não soube o que fazer. Davi teve medo. Davi fez o que eu e você fazemos quando entramos em crise, quando o medo nos atormenta. Ele não teve a habilidade com os seus filhos. É simples para a gente dizer por que não foi lá corrigir o menino. Ele não fez isso. E mais, ele deixou as coisas correrem solto,
Por quê? Porque Deus era o centro da vida dele, mas haviam feridas na alma dele que precisavam ser curadas. Haviam problemas existenciais que precisavam ser resolvidos. O passado não pode ser mudado, gente. O passado não pode ser mudado, mas ele pode ser ressignificado. Você sabia que parte do que você é com a sua esposa está diretamente ligada à relação que você teve lá atrás? Parte do que você é com o seu marido está diretamente ligada à relação que você tem lá atrás. Às vezes nós projetamos na nossa esposa aquilo que gostaríamos que ela fosse, que foi o papel da nossa mãe com o nosso pai. E aí a gente entra em conflito, porque a gente vive à base de exemplos. Eu queria que ele fosse assim, eu queria que ela fosse desse jeito, eu queria que você fosse dessa maneira. Por que todo mundo é normal? A gente fala dessa palavra, quando a gente fala normal, Glautinho, em que parâmetro você usou? Porque quem é normal? O que é normal? Qual foi a régua que você usou? Qual foram as ferramentas que você usou? Porque para mim não existe normalidade. Normal é aquilo que a gente olha no casamento do outro, que ele quer mostrar para a gente e a gente acha que aquilo é perfeito. Davi, ele não conseguiu lidar com isso, assim como você muitas vezes não sabe lidar. Eu almoço com algumas pessoas que me procuram, gente da igreja, gente fora da igreja. E eu almocei um dia com um homem e ele disse para mim o seguinte: a minha esposa me chamou para uma conversa e ela disse para mim que eu preciso conversar com o meu filho, com o nosso filho. Nosso filho está dando trabalho. E aí eu falei: você conversou com ele? E ele falou: eu tenho muita dificuldade, porque a gente tem um abismo muito grande entre nós. A gente não tem nenhum problema, eu amo meu filho, ele me ama, sempre foi um bom filho, mas existe um hiato entre nós e existe um bloqueio, porque eu não consigo. E a minha esposa diz para mim o seguinte: você quer que quem converse com ele? Com o vizinho? Você quer que quem converse com ele? Seu pai? E ele disse para mim: eu tenho dificuldade. E eu perguntei para ele: como é que foi a sua relação com seu pai? Quando eu disse isso para ele, ele abaixou a cabeça. Ele disse: eu não tive uma relação boa com meu pai. E a história se repete, irmãos. E os ciclos, eles tornam a acontecer na história, quando, mesmo Deus sendo o centro, a gente não consegue ressignificar o passado. A gente não consegue digerir isso. Davi, ele não corrigiu. E todas as vezes que você não faz aquilo que precisa ser feito, o pior vai acontecer. Porque problema é igual câncer, ele só cresce. Por isso a gente precisa resolver. Reunião de presbitério, eu sempre falo aqui, ó: aconteceu, bota logo a mão. Não deixa não, cara. Bota logo a mão e dá um start para acabar, porque senão, cara, a gente não está com saco para resolver agora. E você imagina amanhã 3 vezes maior do que esse problema. E aí Davi não resolveu. O que Davi fez? Sentenciou o filho a sair de Jerusalém, do palácio, mandou ele para a casa do sogro. Morava em outro país. E ele ficou lá durante 5 anos, sem ver Davi. Sabe por quê? Davi amava mais do que tudo Absalão, que havia matado Aminon. Davi amava mais do que tudo, mas a ferida na alma era maior e impossibilitava que ele olhasse o seu filho nos olhos. Sabe por quê? Porque quando a gente está diante de um problema que vai produzir desconforto em nós, ou você enfrenta, ou você foge. E o que é menos doloroso? Sempre fugir. Então tem gente que vive fugindo a vida inteira, de ter uma conversa com o filho, de ter uma conversa com a mãe, de ter uma conversa com o passado, de ter a oportunidade de ressignificar a história. Sabe por quê, irmãos? Eu estou falando aqui e eu lembro da minha história, de como é difícil lidar com isso, de como é difícil você ter a capacidade de tomar coragem, de ir lá e conversar e falar aquilo que tanto te dói e te angustia. Eu me coloco no lugar de Davi, que preferiu que o filho fosse para longe. E sabe o que o filho fez?
Tudo que Absalão queria era estar com o pai dele, cara. Tudo que Absalão queria era que não se repetisse na vida dos filhos dele o que estava acontecendo. E o texto diz que Absalão arrumou um jeito de estar com Davi. Botou fogo numa fazenda de Aitofel, que era conselheiro do seu pai. Aitofel veio e falou: rapaz, por que você fez isso? Eu mandei chamar você um monte de vezes, você não veio, cara. Eu preciso estar com meu pai. 5 anos eu tenho que estar com meu pai. Eu vou dar um jeito. Aí ele falou com o rei, botou ele de frente. Quando Absalão chegou diante de Davi, Absalão se prostrou, Davi deu um beijo nele, deu um abraço nele, mas não conversou com ele. Falou para ele: olha, você pode voltar para Jerusalém, mas você não vai ficar no palácio. Sabe por quê? Em outras palavras, porque aqui eu vou ver você todo dia, isso vai me incomodar, mesmo te amando. Porque, irmãos, não duvide do amor que Davi tinha por Absalão. Absalão, ferido, achou que ia resolver o problema, foi lá no seu pai, mas Absalão não sabia. Ei, escute isso. Absalão não sabia que o problema de Davi não era com Absalão. O problema de Davi era com ele mesmo em relação ao seu passado. E eu quero chamar a sua atenção para a relação sua com seu pai, com a sua mãe, ou com alguém que te feriu, e você acha que o problema dessa pessoa é com você, e não é. O problema dessa pessoa talvez seja com coisas que aconteceram na história, no passado dela, e por isso fez com que ela reagisse dessa maneira com você, e você não entende e acha que o problema é você. Absalão achou, levou para o pessoal, ele achou: meu pai tem um problema comigo, ele não me ama, meu pai me despreza, meu pai sequer conversa comigo. Aí ele foi para a divisa de Jerusalém, e ele ficou lá na porta da cidade. Havia uma grande romaria, muita gente entrava e saía da cidade, e todas as pessoas que entravam na cidade para falar com o rei, porque o rei recebia as pessoas, ele falava assim: ei, peraí, vocês vão para onde, gente? Gente bonita, que família bonita, igual o pastor fala na igreja, quando a família chega, né? Família bonita, gente, vocês vão para onde? Aí o pessoal falava assim: a gente vai ter uma audiência com o rei. Aí ele falava assim: meu pai, puxa vida, meu pai está muito ocupado, meu pai não pode receber ninguém, não pode atender ninguém. Mas qual é o problema de vocês? Aí o pessoal falava o problema, ele se prontificava em resolver o problema, e depois ele falava o seguinte: olha, seria tão bom se a nação de Israel tivesse um rei como eu, que atende o povo, que resolve os problemas do povo. Ele começou a arquitetar um plano contra o pai dele, tudo por causa de uma história mal resolvida, tudo por causa de uma omissão de Davi em não se posicionar. Mas é difícil fazer isso, até que um belo dia, depois de 3 anos, ele conseguiu chamar muito adeptos para o plano dele, e ele foi consagrado rei em Hebrom. E ele armou uma emboscada para invadir Jerusalém e matar o seu próprio pai. Só que Davi descobriu e fugiu, uma grande caravana, e ele expôs o seu pai publicamente, pegou as concubinas do pai, foi para o pátio do palácio, teve relação sexual na frente de todo mundo, envergonhando o seu pai, até que os oficiais de Davi, os valentes de Davi, Joabe encabeçando todos eles, que era primo de Davi, resolveram lutar contra Absalão e o exército que ele já tinha. Davi estava fugindo e eles foram em guerra, até o momento que teve uma grande batalha, e Joabe mata Absalão. Aquele jovem bonito, ele tinha um cabelo grande, a Bíblia fala que só o cabelo dele pesava quase 3 quilos. Ele passou com uma mula num arbusto e ele ficou agarrado com o cabelo. Todo mundo disse: ó, Absalão está preso lá. Joabe foi lá e vazou ele com a espada, matou ele. Davi estava esperando notícias da guerra, e tudo que Davi não queria era que Absalão fosse morto. Só que todos do exército de Davi estavam em batalha, dispostos a morrer para honrar Davi pelo que o filho dele estava fazendo. Só que o coração de Davi estava chorando porque o seu filho corria perigo. A Bíblia diz que um etíope veio trazer a notícia, e ele disse: vida longa ao rei. E Davi disse: me diga notícias do meu filho Absalão. E ele disse: tão certo como o rei vive, Absalão não verá mais outra vez o dia.
o teu filho Absalão morreu. E o exército de Davi estava celebrando, porque um inimigo havia acabado de ser abatido, porque um problema havia acabado de ser resolvido. E o texto diz que Davi entrou dentro da tenda dele e começou a chorar. E ele começou a dizer para Deus: Absalão, Absalão, meu filho, eu queria ter morrido no seu lugar, Absalão. Como eu te amo, meu filho. A Bíblia fala isso, que Davi chorou. E aí eu pergunto para você, como alguém que ama teve a atitude que teve? Eu aprendo com isso, irmão. A coisa mais forte na vida de um homem, gênero, a coisa mais forte na vida de qualquer ser humano é vontade. Existem pessoas que cometeram pecados terríveis, existem pessoas que traíram suas esposas, e tem gente que fala assim: quem ama não trai. Isso é uma mentira, João, porque traição não tem nada a ver com amor, traição tem a ver com vontade. Porque tudo que o homem quiser, tudo que ele tiver vontade, ele se predispor a fazer, ele vai fazer. Se você quiser, por exemplo, aqui, passar num concurso público, se você quiser ir para a magistratura, se você decidir, e se você estudar e fizer por onde, você vai conseguir. Tudo que o homem quiser, ele se predispor a fazer, ele vai fazer. Não tem nada a ver com amor, tem a ver com vontade. Por isso, quem não domina as suas vontades se torna refém delas. Davi não fez o que precisava fazer, e depois que aconteceu, ele se arrependeu, e ele queria morrer no lugar do seu filho. Joabe entrou dentro da tenda dele, ele já estava já algumas horas, e o exército dele esperando ele para celebrar junto com ele. Joabe entrou dentro da tenda dele e falou para ele, Joabe era general do exército dele, falou para ele: o que você está fazendo? E ele no chão, com a cara no pó, cinzas na cabeça, saco de pano, roupa rasgada, chorando, remorso, porque não fez aquilo que deveria ter feito, porque não é fácil, mas é possível. Joabe chegou para ele e falou: levanta daí, levanta daí, levanta daí. Aí ele levantou e ele falou: meu filho, Absalão morreu. Joabe virou para ele e falou assim: esses caras aqui, ó, esse exército aqui, ó, você vai perder esses caras aqui também. Sabe por quê? Porque eles colocaram a vida deles em risco por amor a você, cara. E você não valoriza isso. Eles vão embora e vão deixar você. Se você não sair lá e festejar com eles. Ele saiu em luto, colocou um sorriso no rosto, e ainda teve que saudar o exército dele. E eu aprendo com isso, irmãos, que o nosso passado, ele não pode ser mudado, mas ele muda destinos, ele muda histórias, ele muda vidas, se ele for um passado mal resolvido. Eu pergunto para você, caminhando para um final, o seu passado tem interferido na sua história de hoje? O seu passado tem interferido na sua relação com os seus filhos? O seu passado, a relação dos seus pais, ou de alguém que ocupou esse lugar, ou de alguém que feriu, de alguém que tocou em você de forma indevida, o seu passado tem interferido nas suas relações hoje? Existem coisas que você se limita a não fazer, porque em alguns momentos fantasmas assolam a sua mente e a sua vida, e você se sente como Davi nessa narrativa que eu disse. Esse homem que eu almoçava, ele falou assim, eu falei: e aí, você vai chamar o seu filho para conversar com ele? E ele disse para mim: pastor, é tão difícil isso, eu tenho um bloqueio tão grande. E ele começou a contar a história dele com o pai dele, e eu disse para ele: meu irmão, você não pode mudar essa história. Só que hoje você é um homem, e você está reagindo com o seu filho, uma maturidade de alguém que é uma criança, que teve uma relação conturbada com o pai. Então, você precisa vir para onde tudo acontece, que é no presente, porque do presente
do presente, não do passado, é do presente, que a gente pode olhar para a história de uma forma macro, que a gente pode voltar lá, com a maturidade que a gente tem hoje, e mudar, não o passado, mas mudar a forma como eu vejo, como eu reajo nisso. Uma frase que eu gosto muito, que é de um filósofo francês, inclusive ateu, morto, pai do existencialismo moderno, chamado Jean-Paul Sartre. E ele diz: a questão não é o que fizeram com você, o problema não é o seu passado, a questão é o que você vai fazer com o que fizeram com você. A questão é o que você vai fazer com essa dor, com essa ferida. Eu vou ressentir ressentimento, ou eu vou ressignificar, dar um novo sentido, dar uma nova direção. Eu pergunto para você: o que o seu filho tem a ver com isso? O que o seu filho tem a ver com os problemas de relação que você teve com o seu pai, ou com a sua história? Nós sofremos interferências diretas no nosso passado, em tudo na nossa vida. Eu adoro uma carne que eu gosto muito, quiabo com carne, e quiabo com galinha. Você gosta? Você gosta? Eu gosto muito. E Carla não gosta, porque quiabo tem uma baba, né, Solange? E ela, esse negócio é nojento. Minha vozinha está aqui, né? Sempre fez a vida inteira quiabo com carne. Me criou e eu sempre comi. Só que hoje eu não como mais, infelizmente, porque Carla não gosta. Quem faz comida é ela lá, então. Quando eu vou no restaurante ou na casa da senhora, eu como. Existem lembranças boas do passado, saudosas, e existem lembranças nefastas, lembranças que angustiam a nossa alma. Eu falei essa semana pro meu tio que a vida é como um cartão de crédito. A gente só tem uma, tem gente que tem mais de um cartão, não sempre aquilo. Mas a vida é como um cartão de crédito. Você gasta ela, e ao gastar a vida você acha que ela é infinita, que não tem limite, porque enquanto estiver passando você vai gastando. Você tem uma sensação, Dani, é uma sensaçãozinha, que quando você passa você não vai pagar, porque não saiu dinheiro ali na hora. Se for no crédito, então principalmente, você passa, você gasta, cara, você gasta. Fui no shopping com a minha esposa sábado, a gente está precisando de uma geladeira, né? Posso falar, cara? Estamos entre amigos aqui. Fala ou não fala, gente? Ela fechou o olho, gente, assim. Quando ela fecha o olho, não é coisa boa. Mas estamos entre amigos. Aí ela, fomos no shopping sábado, ontem foi. Aí ela foi e falou assim: amor, a gente está com uma geladeira emprestada da vizinha que está aqui, né, amor? Aí ela falou assim: amor, quando é que nós vamos comprar uma geladeira nova? Aí eu falei para ela assim: você sabe que a gente não pode? Ela não falou mais nada, mas certamente pensou: passa no cartão, parcelou, já era, você faz tudo. A vida é como um cartão de crédito, você gasta ela, e parece que não tem limite, mas um dia a fatura chega. Quando você menos espera, a fatura chega e todo mundo tem que pagar. Eu fiz uma visita essa semana a alguém próximo da minha família, uma mulher de 60 anos de idade, 59 anos de idade, 59 anos, com o aspecto de uma senhora de 80 anos de idade. Fumou, bebeu e gastou a vida toda absolutamente. Sofreu um AVC. Por misericórdia de Deus, não ficou em cima de uma cama. O médico olhou o exame e falou: olha, eu não sei como é que você está aqui. E eu olhei para ela e eu falei assim: quero orar por você. Qual o seu maior desejo? Ela olhou, já não tinha mais o domínio de todas as suas faculdades mentais. Maior desejo por sua cabeça. Alguém que gastou a vida toda absolutamente,
como se a fatura não chegasse, só que a fatura chegou. Alguém que teve muitos filhos, muitos desses filhos não criou a maioria. Alguém que tem uma história de uma relação materna e paterna traumática, e isso refletiu na vida de todos os seus filhos. E eu me dirijo para você, chamo o Ministério de Música, você que está aqui, você não pode mudar o seu passado, mas você pode não permitir que esse passado interfira no seu presente e principalmente no seu futuro. Se as suas relações afetivas, relacionais, matrimoniais têm sofrido influências negativas de um passado, eu quero convidar você nessa manhã a pedir ao Senhor que ajude você naquilo que cabe a Ele fazer. Deus poderia ir lá e resolver o problema de Davi com os seus filhos, mas Deus não faz isso, porque isso se encontra no perímetro. Deus é o centro, e quando Ele é o centro, muita coisa na nossa vida vai dar certo, mas nem tudo vai ser perfeito, porque existem coisas que não cabem a Deus fazer. Grave isso que eu vou dizer: Deus nunca trabalha sozinho. Deus sempre age em parceria com o homem. Na criação, tudo que Deus fez foi em parceria com o homem. Se coloque de pé. Vamos adorar ao Senhor. Queria que você fechasse seus olhos.